Pessoal, eu sou a Raquel Dvornik, analista comportamental e terapeuta em Enneagrama. Hoje nós vamos entrevistar a Tati, personalidade 7 do Enneagrama. Vamos ver o que a Tati tem para nos clarear um pouquinho mais. Então, vamos começar por uma pergunta, como eu falo sempre do início, né? Conta um pouquinho, Tati, como foi a sua infância? Se você tem irmão, irmã? Conto sim. Só um minutinho que deu uma travadinha. Bom, eu tenho um irmão. A minha infância foi assim. Da minha primeira infância, do 1º aos 7 anos, eu tenho uma memória muito voltada para a casa dos meus avós. Eu não lembro muito da casa dos meus pais e de nenhuma vivência na casa dos meus pais. Eu lembro mais da casa da minha avó, do contato que eu tinha com ela. E na casa dela, eu era muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Fui muito feliz. E eu era muito... Como eu vou dizer? Eu era algo... Assim, eu me considerava e eu me via assim, como alguém superior, supremo, assim. Eles me tratavam assim, como se eu fosse maior do que eu realmente era, assim. Bom, deu uma travadinha, mas já voltei. Então, eu estava dizendo que eu me achava assim um ser supremo, que eu me achava a princesa, eu era uma princesa. Eu tinha todos os meus desejos atendidos, eles faziam todas as minhas vontades. Eu não lembro muito das outras figuras, tipo meu avô e as pessoas que moravam lá, eu lembro mais da minha avó mesmo. Eu ia com ela, ela era passadeira na época, então ela me levava junto com ela. Então, E na casa das pessoas que trabalhavam com elas, que era dona da casa, elas já tinham tudo preparado para mim também. Elas deixavam um cantinho para eu brincar, com brinquedo, com revistas, com livros. Então, em todos os lugares que eu ia, a impressão que eu tinha é que eles já estavam me esperando, sabe? Que era uma coisa meio que adaptada para mim. Então, ao meu ponto de vista, assim, no meu primeiro setênio ali, de 0 a 7 anos, eu fui muito feliz. Mas eu tenho uma memória mais voltada para minha avó e para a casa da minha avó. Certo. Mas então você morou com eles? Você morou na casa da sua avó? Então, eu digo que sim, né? Mas os meus pais dizem que não. Que eu ficava lá uns dias, sim, mas depois eles iam me buscar e eu ia para casa. Só que eu não lembro. Para mim nunca foi interrompido. Para mim eu sempre fiquei na casa da minha avó e nunca ia para casa. Eu não tenho essa lembrança eu nem lembro como era os quartos, eu não lembro como era a minha casa de fato, não lembro. É só a casa da minha avó mesmo. Então, o 7 tem muito da memória seletiva, né? Então, acaba que ele bloqueia o que para ele não foi legal, não foi bom, e ele vai sempre manter uma visão positiva, né? Uma visão legal, uma visão feliz. Aí começa a construção da personalidade 7, né? Isso mesmo. Foi assim mesmo. E a sua adolescência? Você consegue falar como foi? Então, a minha adolescência já foi um pouco mais difícil. Para mim, assim, não que realmente tenha sido, mas a minha percepção foi que não foi tão legal quanto a infância. Os meus pais trabalhavam muito, né? Eles trabalhavam no comércio, então eles nunca estavam em casa, tipo sábado, domingo, feriado, era sempre trabalhando. Então eu tenho uma memória assim, muito eu e o meu irmão em casa, assim, e eu não era muito de sair, assim, o que fica contrário aí o 7, eu não era muito de sair, não era muito de aventuras, assim, né? Eu tinha as minhas pequenas aventuras, o que eu considerava aventura, mas não tão grandes, assim. Mas eu achava um tédio ficar dentro de casa, principalmente no final de semana. Final de semana, para mim, ficar dentro de casa, para mim, era um tédio que me matava. Era
uma sensação de quase morte mesmo. Chegar sábado e eu ter que ficar dentro de casa. Então, eu ia para qualquer lugar, eu enfrentava qualquer coisa, eu saía escondido, eu pegava... Aí os meus pais não me davam dinheiro, né, para eu ir, então eu ia caçando pela casa toda, moeda, o que eu podia eu ia caçando até eu juntar o dinheiro do ônibus. Na primeira oportunidade, eu já ia para o ponto, pegava o ônibus e já ia para casa de alguém, né? Que sempre era a mesma casa, né? Não era casa, várias casas, não. Era uma casa só, que era da minha prima, da minha madrinha, então eu sempre ia para lá. E aí depois eu voltava. Assim, tinha dias que eu ficava só um final de semana, tinha vezes, e tinha vezes que eu ficava 7 dias, sem nenhuma preocupação se eu estava sendo incômodo ou não. Eu ficava lá. Mais de 7 dias, assim. Então, eu era mais assim. E na escola era como se fosse duas Tatianes, assim. Como eu tinha meus amigos, assim, as pessoas mais próximas a mim, eu era uma pessoa. Eu era extremamente extrovertida, gostava muito de falar. Aliás, esse era uma dificuldade que eu tinha na escola, que eu falava muito, me dispersava, não conseguia prestar atenção. E com quem eu não conversava, era como se essas pessoas não existissem. Eu não conseguia ter um diálogo com elas, eu não conseguia nem dizer oi para elas. É uma coisa muito estranha, mas eu não conseguia nem me direcionar a elas, é como se elas não existissem de fato. Então, para mim, só existia aquela amiga, sabe? Que eu transformava ela no meu universo. Eu vivia para ela, ela vivia para mim, era aquilo. Então, eu era muito extrovertida, conversava, brincava, fiz um monte de coisa. Mas com os outros, eu era mais contida. Não falava muito, tinha um pouquinho de timidez, assim, um pouquinho de vergonha, não falava muito. A minha adolescência foi assim. Não teve muita coisa. Não teve muita coisa para contar. É um espírito de aventura, né? Que você vivia nessa de pegar e ir para casa, né? Das pessoas. Isso é muito do 7, né? Ele tem esse espírito mais aventureiro, por mais que você fale que não teve, assim, aquela grande, né? Loucura, mas para o momento, né? É bastante. Ai, que medo, minha filha 7. Sim. A minha asa 6 me conteve. Eu acho que foi culpa dela, que me continha. Porque eu tinha um medinho, sabe? Na hora que eu tava lá, na hora que eu tava indo, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Mas a minha vontade de suprir aquele prazer, né? De não estar... De sair, de não viver aquele tédio, de viver presa. Aí, para mim, eu enfrentava qualquer medo que tivesse que enfrentar. Pois é, e o 7 tem muito isso que a Tatiane trouxe para a gente. Ele tem uma euforia dentro dele, né? Um desespero se ele ficar ali preso a algo, ou às vezes até rotina, assim. Por quê? Porque ele teve uma sensação de morte, né? Ou na barriga da mãe, em algum momento, mas muito inconsciente. Então, ele vive como se o mundo fosse acabar agora, né? Ele vive intensamente todos os momentos. E aí, Tati, conta pra gente como que foi as dificuldades para você se identificar, né, com o 7, com o traço 7. Eu tive muita dificuldade, muita mesmo. Eu acho que a primeira, assim, o que eu posso definir como um todo hoje, que eu já tenho uma noção maior, assim, eu acho que foi essa diversidade. Existiam 9 traços de personalidade que a gente tem dentro da gente, os 9. Então, eu ter que me identificar com um só e abrir mão dos outros, porque para o 7 é assim, né? Se eu escolho uma coisa, eu perco outras na cabeça dele. Então, para mim, se eu batesse o martelo que eu era um traço dominante, eu deixava de ser o outros. E isso dói demais, porque eu me identificava muito com os outros. Eu falava assim, não é possível. E quando eu falava, não, eu sou esse mesmo, aparecia um outro, e aí ele tomava conta, e eu começava a vestir a camisa do outro tipo. Eu passava a agir como ele age,
eu começava a sentir como ele sente, eu começava a viver mesmo aquele traço. E o que dificultava muito mais, assim, porque a gente quer experienciar, né? O 7, ele quer experiência, ele quer experienciar tudo para ele poder ter certeza. Então, eu precisei experienciar todos os tipos do Eneagrama para eu poder falar, não, esse daqui é o meu mesmo, e era o traço que eu identifiquei desde o início, assim, que eu falei, quando eu li, eu falei, esse é o meu. E aí, depois, estudando, aí eu fui mudando. E aí, depois, bati o martelo para ele. Mas eu acho que foi isso mesmo, Pode foi também. essa diversidade, assim, essas várias opções, assim. Então, eu quis experimentar todos. É, e é bem isso, o Seth quer experimentar, né? Ele vive ali aquela gula ali. Então, assim, eu Sim, vi nesse seu movimento você falando a gula, né? De querer ter e pertencer ali a todos aqueles a ali todos. para, ufa, agora sim eu vou respirar aqui nesse. Sim. Mas qual que é a dica, Tati, assim, que você daria para quem passou, né? Ou passa, ou nesse momento tá também, porque assim, a gente vê muita gente estudando enneagrama ou fazendo, né, igual eu trabalho com as mentorias, e as pessoas às vezes têm uma dificuldade maior de se identificar. Qual que é a sua dica, já que você viveu isso tudo aí, né? É, eu acho assim, eu acho que a primeira dica, se baseando na minha experiência, eu acho que é a paciência. Por quê? Porque dependendo do tempo que você levou para chegar, não só o Enneagrama, mas qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, isso vai dificultar muito mais, né? Dependendo da tua história, dependendo da tua vivência, pelo que você passou, seus traumas, suas crenças, o que foi implantado de fora para dentro, um misto de coisas assim. Então, isso vai depender muito. Então, eu acho que a paciência, ter muita paciência com você, com o teu processo, saber que vai ser difícil, entender principalmente que o processo de autoconhecimento não é fácil, ele é doloroso, ele machuca, ele te derruba, ele dói mesmo, ele precisa ir limpando de baixo para cima, como se fosse uma piscina mesmo, ele limpa embaixo e vai trazendo para a superfície. Então, eu vivi tudo isso, então é ter paciência, principalmente com você. Segundo, procurar ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Por quê? Porque o ego fala mais alto, a personalidade fala mais alto, ela nunca vai querer que você veja quem você é realmente, porque ela se protege o tempo todo, ela está protegendo a tua essência, ela está protegendo quem você é, ela está protegendo aquela dor que você sentiu quando você era criança, que você não quer sentir mais. Então, a personalidade sempre vai falar mais alto. Então, é você procurar ajuda, sim, investir em autoconhecimento, porque vale muito a pena, seja ela qual for. Lógico que eu indico o Enneagrama, que para mim foi a minha primeira ferramenta que eu conheci. Eu não conhecia, eu nunca tinha feito nenhum processo de autoconhecimento. E o Enneagrama, ele é completo, né? E foi por isso que eu fiquei nele, porque além de me fazer identificar, de me identificar no traço, ele ainda me oferece diariamente caminhos para crescimento, evolução, desenvolvimento. Então, eu indico o Enneagrama, obviamente, né? Mas tem outras ferramentas. Eu indico o autoconhecimento, porque vale muito a pena. E eu acho que é você, principalmente, procurar o profissional certo, porque você pode piorar o teu processo. Você, às vezes, pode estar muito ruim naquele momento, e se você não escolhe um profissional bom e que tenha empatia e que tenha respeito pela profissão, que tenha respeito pela ferramenta e tenha respeito pelas pessoas, tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Você pode desistir no meio do processo, onde você vai estar afundado e aí pode causar uma patologia, algo pior, que você precise de outras intervenções que talvez você não precisaria. Então, eu acho que essas são as 3 mais valiosas dicas para quem É quer bem conhecer isso. o Enneagrama e também para quem quer se autoconhecer. É bem isso mesmo, porque dependendo de profissional, vai rotular apenas.
sabe? Sim. E aí a pessoa vai, ela chega só naquele lugar ali e ela não consegue mais desenvolver, porque ela Sim. teve uma visão que aquilo não é muito legal, né? E esses dias Uhum. até uma menina falou para mim, ela falou assim, nossa, as pessoas às vezes acham ruim porque falam, o Enneagrama mostra muito o lado ruim, nosso, o lado do desafio. Mas se a gente for trabalhar só o bom, bom não precisa ser trabalhado, o bom é bom e Ah, isso só tem que intensificar e vai, sim, e eu né? acho até Agora o legal. lado negativo que a gente tem que Eu olhar, que é acho as até sombras, na verdade. sim, eu acho até legal que você falou isso, Raquel, do rótulo. A gente podia até falar isso, com certeza, quando aparecer esse vídeo aqui, a gente já vai ter feito essa live faz tempo. Mas falar sobre os rótulos, falar sobre essa posição do rótulo, porque o rótulo ele não é de todo ruim, né? Você Exatamente. nunca identifica algo ruim se primeiro ele não passar por um rótulo. Não É, tem como. exatamente, não Não tem tem como. como. Então, o rótulo, ele não é de todo ruim. O enneagrama, às vezes, ele vai te rotular. Sim, ele vai rotular No você num primeiro traço de momento, personalidade, num primeiro momento, para que depois daí você comece por escolha, porque se você não quiser escolher também, não escolher, não se escolher, porque eu acho que autoconhecimento é você se escolher. Então, se você decidir, não, eu sei meu tipo pronto, eu sou assim porque meu tipo é assim, e usar isso como muleta, ou você falar, não, eu me rotulei um tipo de personalidade, é o meu, só que a partir de agora eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou me transformar. Então a gente pode exatamente. falar sobre isso, sobre E a rótulos. gente, e a gente fala, porque aí fala, eu não sou a personalidade, eu estou a personalidade, né? Sim, Porque você é a sua essência. É isso aí. com certeza. Conta também, Tati, Hum. como que explica, né? Sobre a falta de acabativa do 7. Como que funciona isso? Porque o 7 quer fazer um monte de coisa, ele é super assim, né? Tem uma mente, né, maravilhosa, cheia de Brilhante. criatividade, brilhante, precisar de alguma coisa ali de, olha, eu tô sem saber o que eu faço aqui, o 7 vai lá, uau, eu sei. É, E aí, o que isso mesmo. acontece? E conta sobre isso, esse processo, como que funciona. Então, olha, eu sofro com isso, com falta de acabativa, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente. Eu já passei por tantas coisas. Eu já fui para academia, já fiz natação, já fiz dança, já fiz, sei lá mais o que, já fiz um monte de coisa, um monte. E tudo eu parava. Por quê? Porque eu sempre inventei um monte de desculpa para isso, né? Eu falava, não, isso não é para mim. Não, eu descobri que isso daqui não é para mim. É as E na verdade, historinhas, né? é porque o tempo do 7, ele é muito curto. Então, o que para uma pessoa às vezes tudo se desenvolveria em um ano, para o 7 ele desenvolve em um dia. Então, por exemplo, por que eu vou para a academia um ano, sendo que eu posso ir 2 meses? E eu já vivi aquilo, eu já experimentei aquilo, eu já vi. Então, eu não preciso continuar aí um ano. Então, eu vou parar por aqui. Aí só que ele não quer falar isso para ninguém, né? Porque senão ele vai ser taxado de um monte de coisa. Então, o que ele fala? Não, aquilo lá não é para mim, não. Nossa, não é para mim, eu descobri que não é para mim. E ele inventa mais coisa ainda, ele sobe o nível. Ele fala, não, porque eu senti que não é isso. Ele traz uma coisa assim mística para Não, ele conta muitas justificar o histórias. processo. Dependendo da pessoa, o 7 sempre vai saber como falar com cada pessoa, como cada pessoa vai comprar a história dele. Ele tem essa sagacidade, assim. E eu sempre percebi isso em mim, desde pequena também, assim. É manipulação? É manipulação, mas é melhor falar que é sagacidade que fica mais bonitinho. Mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Então, é mais ou menos assim. Então, a falta de acabativa é assim, é porque você já deu o seu tempo ali, sabe? Você já se deu para aquele negócio. Então, não dá mais. Você já quer ir para outra coisa, você já quer viver outra coisa, assim. Só que não é uma coisa de oba-oba, sabe? Ele sente realmente um vazio. Eu sinto realmente um vazio
que aquilo não tá me preenchendo mais, é mais isso. Eu tô fazendo algo, isso não tá me preenchendo, então eu preciso encontrar uma outra coisa que me preenche. Aí eu vou e faço. Aí aquilo não me preenche mais. Me preencheu por um tempo, não me preenche mais. Aí eu vou para outra, e eu vou para outra. E isso não acontece só com coisas, acontece com pessoas também. Hoje nem tanto, mas eu percebo na minha adolescência que isso era muito cruel. Eu trocava de pessoas assim, ó, sem nem pensar se ela ia sentir uma dor, se ela ia sentir minha falta, se ela... Eu não pensava. Ela já não estava suprindo mais aquele vazio, eu já esquecia que ela existia e já partia para outra. Era bem cruel. Hoje eu penso nisso, eu sinto uma dor muito grande, assim, de lembrar dessas pessoas que eu virei as costas, assim. Mas antes, o que priorizava era o que eu estava sentindo. Que eu estava sentindo um buraco, uma dor, e eu tinha que tampar aquilo de qualquer forma. Não dava para insistir numa amizade que para mim já não dava mais. Então, é assim que funciona. É a falta de acabativa, é essa sensação de vazio. Que você tem que preencher com outras coisas. Então, você acabou que falou um pouquinho, aí eu vou pegar esse gancho aí, que você falou. Porque muita gente fala assim, ah, não, mas eu sou muito os sets, né? Os sets, vamos rotular aqui só para a gente falar agora. Os sets, eles falam muito assim, ah, mas eu sinto tanta emoção, ah, eu sinto tanto isso. Explica a diferença da emoção com ser emotivo, né? Porque ser emotivo e ser emocional são coisas diferentes. Muita gente confunde. Explica como o set é. Então, logo que eu comecei, né, a gente passou pelo centro de inteligência, até a gente vai falar sobre isso também. Eu me achava emocional, porque eu falava, gente, eu choro por tudo, tudo. Apareceu o comercial de margarina, eu choro, uma música, eu choro. Alguém falou mais de atravessado, eu já começo a chorar também. Eu choro por tudo. Tudo, assim. Na mesma intensidade, tipo, eu tô assistindo um filme e sei lá, uma pessoa que eu não conheço muito, né? Ela chega a falecer, eu vou chorar com a mesma intensidade. Essa emoção, não é emoção. Ser emotivo nesse momento é a mesma coisa. Só que eu não sabia disso, então eu achava que eu era emocional, que eu era emocional, que eu era emocional. Só que isso acaba assim, tipo, tô lá, tristeza, chorando, tal. Aí troca a música, pronto. Aí eu já tô vivendo aquela música. Tipo, tá ali ainda aquela tristeza, sabe? Mas é como, tipo assim, meu Deus, eu não posso perder essa música. Como que eu vou perder essa música? Como que eu vou deixar de viver ela? Deixa depois, quando ela acabar, eu volto e sinto a tristeza de novo, assim. É como se a gente não pudesse perder nada, assim. Então, é isso. E quando aparece alguma coisa muito triste na TV ou em filme, alguma coisa que vai me conectar com alguma emoção muito forte da minha infância, eu não assisto. Eu não gosto nem que me mostrem. Porque quando eu vejo, eu chego a ver essa história, ela fica na minha cabeça, ela me tortura, ela não sai, ela fica ali. E aí é onde eu caio nesse buraco, aí eu choro mesmo, assim, sofro mesmo. Mas não dura muito, porque logo eu já substituo essa coisa que ficou na cabeça por uma outra. Mas, é bem legal mesmo. Eu percebo bem legal que assim, né? Bem interessante ouvir. Mas eu percebo que é muito mental mesmo, não chega a descer para o coração, assim, é uma coisa que fica muito na cabeça. Eu consigo controlar até onde eu vou sofrer e até onde eu não vou. Até onde eu vou chorar e aonde eu vou parar. Eu consigo ter esse discernimento, assim. E o mais triste, não sei se é do 7, que evita a dor e o sofrimento, ou se é do padrão mental, a gente não consegue sentir de verdade a dor do outro. E eu acho que isso é muito importante a gente dizer, não trazer uma hipocrisia, até porque se a gente está falando de personalidade, é importante a gente dizer que a gente não consegue sentir a dor do outro de verdade, com muita intensidade.
A gente se coloca no lugar do outro, sim, tem uma empatia, mas eu acho que não chega a sentir porque passa muito rápido, né? Porque tem Essa esse dor negócio da fuga, né? Da fuga do da sentimento. Então, fuga. ele, como ele quer fugir de sentir essa dor, ele não permite sentir essa dor por conta, como a Tati falou, do coração ali, às vezes, né? De um vazio que ele quer preencher. Aí ele vem e já põe a coisa legal, a coisa positiva em cima, né? Sim, Igual ela falou, coloca algo em cima. E quando a dor, principalmente a dele, né? A dele é não quero sentir, vou logo não, para outra coisa, igual ela falou da música. E a parte de alguém, se alguém estiver sentindo algo, bola para frente, gente. Ué, não sei o que, né? Ele tem esse é, lado assim de querer levar as pessoas também para ser feliz junto, para não deixar sim, as pessoas cair. Mas aí então, nós aí que a gente entra depois, né, Tati? é, Nossa, então, parte e da outro ponto, essência, com sim, curar. e outro ponto, assim, só para fechar essa pergunta, é que quando a gente não consegue, eu me percebo assim, que eu não consigo muito, quando a pessoa me traz uma dor, ou ela me traz um sofrimento, alguma questão, um conflito, Tatiane, eu sou mais de fugir da conversa do que de tentar levantar a pessoa, sabe? Eu me coloco, vai assim, vai dar tudo certo se você precisar, beijo. E sumo, sabe? E depois eu entro num remorso, assim, eu acho que é remorso, não sei. Mas eu entro num pensamento assim, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais, sabe? Mas a minha vontade de fugir daquilo é muito maior, sabe? Hoje eu já me coloco mais nessas posições, hoje como analista e tô, né, eu sou a profissional agora que trabalha com isso, eu tenho que me colocar mais nesse lugar de ajudar, de estar presente, de estar disponível quando alguém me trouxer algum problema. Mas ainda é muito desafiante, muito mesmo. E sobre o medo, Tati, como que é o medo, assim, como ele age, né, em você? Porque todos nós temos medo, mas em cada personalidade vocês vão identificar que tem uma diferença ali, tem uma motivação por trás que é diferente. Como que é para o Tá? 7? Então, eu tenho. É difícil falar de medo, assim, porque eu não consigo identificar medo, sabe? Medo, assim. Eu tenho alguns medos. Eu acho que o meu maior medo é de perder meus filhos. Esse é o maior medo supremo que eu tenho na vida, é de perder os meus filhos para a morte. E eu tá aqui vendo, sabe? Eu não suportaria, não suportaria. Lógico que perder as pessoas que eu amo também seria uma dor muito grande, mas eu acho que, em primeiro, quando você é mãe, você já pensa nos filhos. Ao contrário de muitos sets, eu não penso muito na minha morte. Assim, hoje eu penso, hoje eu não quero morrer porque eu tenho filhos, né? E eu não quero que eles sintam dor de me ver partir, de não ter mãe, assim. Então, hoje eu penso nisso, mas eu penso muito mais. É engraçado, porque eu penso muito mais na minha dor do que na deles. Então, é melhor que eles me percam do que eu perder eles. Até aí a gente é um pouco egoísta, né? Até nesse pensamento. Eu acho que o outro medo que eu tenho muito, assim, eu não sei se deriva de alguma coisa assim, se é um julgamento, se é da punição, que aí vai um pouquinho da minha asa, ou da privação, não sei, mas uma coisa que eu tenho medo, assim, que eu penso, é o dia que eu morrer, tudo tá um pouco voltado para a morte, né? Quando eu morrer, do meu encontro, assim, com Deus, eu penso muito nisso. E ele chegar para mim e falar, tipo, que bonito, hein? Igual aquela música, que bonito, hein? Que cena mais linda! Eu ouvi lá Que embaixo. palhaçada que você aprontou lá Que embaixo, bonito! querida. Eu acho que eu tenho medo disso. Tipo assim, o que que você fez com os dons que eu te dei? O que que você fez com o propósito que eu te dei? O que que você fez com a missão que eu te dei? Você não fez nada. Você vai ser punida, você vai ser privada de alguma coisa, sabe? Da sua liberdade de evoluir, sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho muito medo desse encontro, assim, com essa autoridade maior, assim.
E eu acho que é mais isso, eu acho que é tudo, os meus maiores medos estão voltados para dor e sofrimento que eu venha sentir e para privação, assim. Outro medo não tão pequeno, mas que hoje eu, na minha posição, sendo mãe de 3 filhos, tem uma coisa que me dá medo, teste de gravidez. Tenho muito medo. Eu passo perto, assim, ó, já o coração dispara. Mas por quê? Porque vem esse negócio da privação mesmo, né? Tipo assim, meu Deus, eu já tive 3 filhos, já cheguei no limite ali, eu não posso mais me privar de nada, não posso mais me privar de sono, de liberdade, de acordar a hora que eu quero, de dormir a hora que eu quero, de fazer o que eu quero. Então, esse é o medo, tipo, o medo de engravidar de novo, né? Vamos dizer isso, né? O medo do teste, medo de engravidar de novo. Então, hoje, esses são os meus maiores medos. O que liga com privação de liberdade e medo da morte mesmo. E é bem interessante isso que você trouxe, Tati, porque assim, eu vejo os sets, né, mãe, a maioria tem uma conexão muito forte com o filho, toda mãe tem, tá, gente? Mas eu falo assim, é diferente, sabe? Assim, eu tenho observado, porque eles têm uma conexão assim imensa, de tipo assim, que é sempre estar ali para salvar o filho. Por quê? Por conta dessa desconexão com o coração. Depois a gente vai entrar em detalhes maiores aqui, não, mas porque aconteceu lá na infância uma ruptura aí com a mãe, em alguma situação. E aí ele cria isso tão inconsciente, e ele leva isso muito para os filhos. Eu vejo assim, o Sete, assim, muito igual eu falo, nós, todas as mães somos, né? A ligação dos filhos, que é tudo para a mãe ali, a ligação mais forte que nós temos, mas do Sete eu vejo uma coisa assim muito forte, que é esse medo da morte que ela falou. Entendeu? E assim, é muito, muito recorrente isso. E, Tati, então, para a gente finalizar, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Conta o que você acha, assim, que é mais desafiante para você hoje, né, na sua personalidade, com a sua parte já de evolução, de transformação, o que ainda é muito desafiante para você, do 7? E você acha, nossa, realmente isso aqui, ó, é desafiante, eu sei que eu preciso, né, melhorar isso aqui. Sim. Olha, eu acho que para mim hoje o mais desafiante é disciplina e rotina. Eu acho que é o mais desafiante, porque assim, a minha percepção de vida, de infância, de adolescência, é que eu não tive muito isso. Não tive muitas regras, eu não tive muito limite, assim. Eu acordava a hora que eu queria, eu dormia a hora que eu queria, eu comia se eu quisesse, eu comia o que eu queria. Então, se eu queria, eu saía, eu pegava a chave e ia embora. Então, eu não tive muito essas regras. Então, eu criei essa liberdade, assim, minha, em particular, assim. Então, eu criar uma rotina e colocar limites para mim mesma, para mim é inaceitável, assim, porque para mim eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu não preciso ter essa rotina. Só que isso acaba me atrapalhando muito em tudo, no meu rendimento em tudo, como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional. Acaba atrapalhando em tudo. Você não ter rotina, você não ter regra, você não ter disciplina, você não ter constância. Eu acho que é a palavra que me define, é a inconstância. Eu não sou constante. Eu faço um dia, no outro eu não faço. Num dia eu faço tudo. Uma semana eu não faço nada. Então aquilo volta tudo de novo, volta a acumular. Tudo meu é acumulado, tudo meu é no limite, assim, ó. Eu vivo no limite, porque eu deixo tudo para a última hora, assim. Quando não tem mais espaço, quando não dá mais tempo, é a hora que eu vou fazer. Porque primeiro eu vou fazer todas as coisas que me dá prazer antes. Aí depois que eu vou fazer o que tem que fazer. Então, para mim, o mais desafiante é a constância, a disciplina e o foco, assim, a rotina. Perfeito.
Então, é isso. Eu acho que deu para vocês entenderem, né, visualizar um pouquinho aí de algumas características, de uns padrões, né, porque acaba sendo padrões, não que ninguém é igual a ninguém, mas os padrões, sim, são repetitivos. E aí, acho que a Tati conseguiu, né, trazer para gente muita coisa aí que dá para, né, pensar se Sim, qual é o seu traço de personalidade aí predominante. Então é isso, mesmo. Kátia, eu quero te agradecer hoje por ser a nossa entrevistada e agradecer a todos aí que assistiram a entrevista. Não esqueçam de curtir, se vocês gostaram, se inscreva aí no nosso canal, que a gente vai estar trazendo aí semanalmente os traços. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.